Fala, futuro combatente! Tudo bem? Sentido? Seja bem-vindo, boa tarde a você. Estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa, com foco em carreiras militares e, de forma mais específica ainda, com foco na prova da ESA. Tá? Como muitos pontos do edital são comuns, tanto na prova da ESA quanto na prova da SpaceX, então se você aspira à prova da SpaceX, esta aula também serve para você. Bacana? Queria cumprimentar aqui o nosso monitor, tá? Boa tarde a você, vai estar nos acompanhando. E boa tarde a todos vocês, tá? Se puderem, compartilhem um link em algum grupo do WhatsApp de que vocês fazem parte, tá? Para algum amigo de vocês que vocês querem muito encontrar aí na ESA, tá certo? É legal os amigos se encontrarem aí, no curso de formação de sargento do Exército Brasileiro, ok? E lembre-se de dar o seu like, ok? Tem material para vocês baixarem? Tem, tá certo? Essa é a pergunta que geralmente se faz. E vamos nós, sem mais delongas, porque nós temos uma hora, uma hora para a gente mandar ver aqui no português, e o nome da aula aqui, professor Volney Ribeiro, Eu que estou com vocês nas mentorias de redação, tá? Não sei se você que está com a gente aqui já participou de alguma mentoria, mas tem sido muito importante, tem sido muito bacana ver o crescimento dos alunos, Quem me conhece sabe que eu gosto do detalhe, Por quê? Porque a banca vai cobrar esse detalhe aí. E o nosso foco agora aqui é língua portuguesa, beleza? Tô com o chat acompanhando aqui, tá certo? E a gente vai mandar ver. Nós temos 10 questões. Tá? A ideia é a gente resolver as 10. Caso a gente não consiga, elas têm um gabarito, todas elas, para você acompanhar e depois perguntar para o professor se julgar necessário, tá bom? Todas essas questões estão de acordo com a banca e de acordo com o edital de vocês. Prova que logo vocês vão fazer, possivelmente, pode ter questão que a gente vai trabalhar hoje, ok? O que é uma vogal nasal? O que é uma sílaba nasal? É quando a pessoa fala pelo nariz? Não. Tá? Ninguém fala pelo nariz. Experimente aí, ó. Aí cortou o som. Não tem como falar pelo nariz. Professor, uma amiga minha fala pelo nariz, um colega meu fala pelo nariz. Calma, certo? O que acontece é que com algumas pessoas o som é mais nasalizado, ele passa também, pelas vias nasais com um pouquinho mais de intensidade. Tá? Mas a sílaba nasal não é falar pelo nariz, mas é aquela em que você percebe uma certa nasalidade, o som também passando pelo nariz, também passando pelo nariz, tá? Então fonologia, tá? Quando se fala de fonologia, nós temos muito mais do que A, E, I, O, U. Nós temos A, AN, E, I, O, ON, U, ok? Então, ó, essa vogal tônica vai ser AN,
tá? A gente vai ter que achar essas na sílaba tônica, a vogal nasal, tá? Então, de cara aqui a gente já encontrou isso aí. Só para a gente confirmar, né, nas demais opções, vamos ver de cara aí a gente vai ter letra A, certo? O Lucas e a Bianca estão dizendo que ficou mudo aí o Henrique quando passou para o slide, tá certo? Se isso continuar, você avisa, que aí eu ponho a vinheta aqui e a gente vê isso em 1 minutinho, 2 no máximo, a gente resolve isso, tá bom? Se continuar, vou pedir para o nosso monitor dar esse ok pra gente, se não tiver problema, tá? Porque teve uma hora que eu fiquei mudo mesmo, eu fiz assim, ó, não sei se foi isso, né? Mas se continuar mudo, quando a gente mudar para o slide, você avisa que eu ponho a vinheta e 1 minutinho a gente resolve isso bem facinho, tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão, tá certo? Então meu aluno, minha aluna, futura militar, sílaba tônica é a sílaba forte. Vogal nasal é quando o som passa parcialmente pelo nariz. E quais são as vogais nasais? An, en, in, on, né? Parece do fanho aí, né? Man, en, in, on, né? Mas isso existe mesmo, ok? A Renata está dizendo que ficou mudo sim, tá? Ainda continua. Não saiam daí, tá? Eu vou colocar a vinheta e vou falar aqui com... Não, você está me ouvindo agora, né? Tá me ouvindo agora, né? Quando eu colocar o slide, se ficar mudo, aí você me avisa, porque daí eu ponho a vinheta e a gente resolve isso aí em 2 tempos, tá bom? Para você não perder, porque a gente tem 10 questões para resolver. E a primeira, né? Primeira de cara já, letra A, tá? Ó, estudo só anotando aqui, ó. Porque é muito bom você anotar, porque agora você entende, mas depois pode ser que esqueça alguma coisa. Então, anotando, a gente não vai ter esse problema, ok? Você está dizendo que continua mudo quando eu ponho no slide, né? Então chama para o intervalo bem rapidinho, eu vou colocar a vinheta aqui, não sai daí, tá? Não vou encerrar o evento, vou só colocar a vinheta para a gente ver o que pode estar acontecendo, tá bom? Então vamos lá, fica aí, não sai daí não.
Som. 1, 2, 3. Operação Papiro ESA, língua portuguesa, professor Volney Ribeiro. Operação Papiro ESA. 1, 2, 3, som. Um, dois, três, som. Fala, meu aluno, agora deu certo, viu? Agora vai dar certo sim, tá? Vamos nós. Deixa eu colocar aqui no vídeo para a gente ir acompanhando aqui na aula também. Tá? Que bom que vocês não saíram, né? Ficaram aí, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar agora o slide que vai dar certo. Vamos para a questão 2, beleza? Qualquer problema aí você fala pra gente, tá? Porque a nossa preocupação é a sua satisfação. Logo quero ver você lá, ó, com a fadinha verde oliva, prestando continência, tá? E não batendo continência, ok? Vamos lá, vamos embora. Então, essa questão 2 está pedindo o seguinte, tá? Show, né? Agora sim. Nossa, olha, nossa turma aí boa, hein? Vamos embora. Então, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. Tinha certeza de que lhe invadiram a propriedade. No texto acima, as orações substantivas em destaque são respectivamente. Ó, fiquem muito atentos, primeiro, a esse respectivamente, tá? Respectivamente quer dizer na sequência, na ordem em que apareceu, tá? Muita gente às vezes fica meio perdida assim com essa ideia de oração subordinada substantiva, mas deixa eu lhe dar a primeira dica. A oração substantiva é aquela que eu posso trocar por isto, tá? Eu posso trocar por isto. Por exemplo, o taverneiro declarou isto. Então, toda oração que eu posso trocar por isto é uma oração subordinada substantiva. Olha a segunda oração. Tinha certeza disto. Isto, disto, olha só. Aqui nós temos mais uma oração subordinada substantiva. Tá? E aí vai ficar mais fácil ainda aqui, ó. Quando você tem oração subordinada substantiva, você tem 6, não é isso? Quais são? Subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas. Prof, nunca entendi isso. Nunca entendeu isso? Ok. Mas você sabe o que é um sujeito? Sabe o que é um predicativo? Sabe o que é um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal e um aposto? Se você sabe isso, então você sabe o nome da oração, tá? A banca militar, na prova da ESA, na prova da SPSEX, muitas vezes já diz que a oração é substantiva, ou já diz que a oração é adverbial. Então ficou muito mais fácil, né? Se eu tivesse que identificar que tipo de oração subordinada era, então poderia ficar um pouco mais difícil. Mas se a banca militar já disse que a oração é substantiva, então eu só vou olhar se ela tem função de sujeito, daí ela é subjetiva, entendeu? Se ela tem função de predicativo, daí ela é predicativa, de objeto direto, daí ela ser objetiva indireta. Vou olhar se ela é objeto indireto, daí ela ser objetiva indireta. Vou olhar se ela não é um complemento nominal, daí ela vai ser completiva nominal. Ou se a oração não é um aposto, daí ela vai ser apositiva. Ok? Eu vou já voltar para a primeira questão, beleza, Wesley? Volto já para a primeira questão, tá bom? Então, olha só. Então, eu vou ter que saber somente isso. Se a oração grifada corresponde a um sujeito oracional, a um predicativo oracional, a um objeto direto ou indireto oracional, a um complemento nominal oracional ou a um aposto oracional, ok? Então, vamos lá. Então, vamos partir do princípio de que você não manja muito bem de orações, certo? Mas, olha o verbo da frase. Ou veja a sintaxe da frase. Ó. O taverneiro é o sujeito. Tá? O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. O taverneiro declarou. O verbo é transitivo direto. Quem declara, declara algo. Então, olha só. Se o verbo é transitivo direto, essa oração em negrito corresponde a quê?
Essa oração em negrito corresponde ao objeto direto oracional. Concorda? Objeto direto oracional do verbo declarar. Então, nós temos aqui uma oração objetiva direta. Oração objetiva direta nada mais é do que um objeto direto oracional. Então, a resposta pode ser letra B ou letra C. Tá? Então, vamos lá. Tinha certeza. Quem tinha? Qual é o sujeito aqui? Ó? É sempre bom a gente fazer análise sintática para ver o que está faltando. Sujeito está oculto. É o mesmo sujeito aqui, ó, o taverneiro declarou. O taverneiro tinha certeza. Certo? O sujeito aqui é o mesmo, tá bom? E aí, ó, quem tem algo, ó, verbo transitivo direto. Que o taverneiro tinha? Certeza. Certeza é o objeto direto. Tá? Agora, quem tem certeza de alguma coisa. Concorda? Certeza de. Esse termo iniciado pelo de é o quê? É um complemento nominal. Por quê? Porque certeza é nome. Então, nós temos aqui, ó, um complemento nominal oracional. Complemento nominal oracional. Ok? Se a resposta podia ser letra B ou letra C, então a gente vai ficar com a letra C. Completiva nominal. Então, meu aluno, né, quando você estiver diante de uma oração substantiva, substitui por isto. Fica muito mais fácil de você analisar. Aqui, se eu digo assim, ó, o taverneiro declarou isto, todos vocês saberiam que esse isto é objeto direto. Se eu digo, o taverneiro tinha certeza disto, todos vocês saberiam que disto era complemento nominal da palavra certeza. Fica muito mais fácil de você analisar a questão assim. Beleza? Agora vamos voltar àquela primeira questão, né, que estava multado para todo mundo, só para a gente entender. É uma questão bem fácil. Ó. Essa é a primeira questão, tá, do material de vocês. Ela é bem fácil, mas se eu não lembrar na hora, ela fica difícil. A questão diz o seguinte, ó, assinale a opção em que todas as palavras têm em sua sílaba tônica uma vogal nasal. Né? Aí eu comentei com vocês que sílaba tônica é a sílaba forte. E a vogal nasal é quando o som passa parcialmente pelo nariz. Tá? Não é que a pessoa fala pelo nariz, porque ninguém fala pelo nariz. Tá? E as sílabas nasais, as vogais nasais, melhor dizendo, né? Que é aquele que é só a vogal nasal. A vogal nasal são 5, ó. An, en, in, on, Essas são as 5 vogais nasais. Interessante, quando se fala em vogal, né, alguns pensam que é A, E, I, O, U. Não. As vogais são A, An, que é a nasal, ó. E, En, I, In, O, On, U, Ok? Então, nós temos aí várias vogais, 5 delas são nasais. E a única opção em que você tem, a sílaba tônica, que é a sílaba forte, coincidindo com vogal nasal, somente na letra A. Observe, ó, alemã, né, alemã, ombro, penumbra, elefante. Tá? Na letra B, só a palavra campo tem a sílaba tônica e vogal nasal. Na letra C, só a palavra bomba tem sílaba tônica com vogal nasal. Na letra D, a palavra mundo, sílaba tônica com vogal nasal. E a palavra amba, sílaba tônica com vogal nasal. Tá? Na letra E, você tem isso em pombo, chumbo e planta. Somente a palavra plantio não vai ter a sílaba tônica com vogal nasal, porque a sílaba tônica é o ti. Palavra paroxítona, plantio. Ok? Então, essa foi aquela nossa primeira questão que estava multado. Bacana? Vamos dar sequência aí. Né? Então, a primeira questão a gente marcou aí letra A. Segunda questão marcamos letra C. Né? Agora vamos à terceira questão clássica aí na prova da ESA, meu aluno. Tá? Questão clássica mesmo, questão de acentuação gráfica. Esse tipo de questão você não pode nem pensar em errar. Tá? Questão de acentuação gráfica, de crase, pode nem passar pela sua cabeça em errar. Então vamos lá, vem comigo aqui. Ó.
Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Então, não é a acentuação correta, né? Porque, na verdade, todos estão acentuados corretamente. Mas a banca, né, quer saber a razão. Então, vamos lá. Questão 3. Parabéns, né? Oxítona terminada em ens. Né? Você lembra que a gente acentua as oxítonas terminadas em a, e, o, em, singular ou plural, né? E a essa altura do campeonato, você já sabe que uma palavra oxítona é aquela palavra que tem a tonicidade na última sílaba, ok? Então vamos lá. Parabéns, álbuns. Aqui é uma paroxítona terminada em uns. Terminada em uns. Tá? Quando se trata de paroxítonas, você sabe que são muitas terminações, né? Agora, por que tantas terminações? Para que você acentue o mínimo de palavras possível. Pode parecer um tanto paradoxal, contraditório, mas é isso mesmo. Ó, se você acentuasse paroxítonas terminadas em a, e, o, você acentuaria muitas palavras. De cara assim, você nem pensar, ó, paroxítona termina em a, faca, mesa, cama, tá? Faca, mesa, cama, olha, certo? Veja. Então, assim, quando a gramática colocou para a gente acentuar somente paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, ditongo, I, is, on, ons, uns, de álbuns, os, de vírus, ans, ão e ãos, tá? Quando a gramática diz, ó, acentua essas paroxítonas terminadas assim, é porque, na verdade, poucas paroxítonas terminam assim, tá? Então, na letra A, nós temos regra diferente, né? Não é o mesmo motivo, não é a mesma razão. Inclusive, a primeira palavra é oxítona e a segunda palavra é paroxítona, ok? Vamos lá, letra B, exército. Aonde você vai, o exército. Nós temos aqui uma proparoxítona, tonicidade na antepenúltima sílaba. E jockey é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Paroxítona terminada em ditongo. Então, não temos a nossa resposta ainda, porque a questão pede acentuação pela mesma razão. Letra C, hífen. Paroxítona terminada em N. Você acentua. Também oxítona terminada em en. Então, motivo diferente não serve aí para nós, tá? Chapéu, ó, de tongo aberto, el. E herói, de tongo aberto, oi. Você lembra que os ditongos abertos, você vai acentuar os que terminarem em el, oi, ei, né? Isso aqui, ó, nos monossílabos e nas palavras oxítonas. Somente, tá? Palavras paroxítonas não têm esse acento, por mais que tragam aí o ditongo aberto, tá? Por exemplo, heróico não tem o acento, embora traga aqui o oi, porque é paroxítono, tá? A assembleia também não tem, apesar de ter o ditongo ei, mas é uma palavra paroxítona. E cadê uma que aparece muito em prova? Ideia. Pronto, ó, ideia, tá? Ideia, beleza? Então esse ditongo aberto ei, oi, el só é acentuado nas palavras oxítonas ou nos monossílabos. Bacana? E a letra E, lápis, paroxítona terminada em is. E país é a regra do hiato, né? O i, segunda vogal do hiato, motivo diferente, a gente não acentua. Então, ó, olha só que interessante. A banca militar, ela não quer apenas saber em que alternativa a palavra está corretamente acentuada, embora isso aconteça, mas ela quer saber também a regra. Então é importante você estudar isso sabendo a regra, ok? Essa foi a nossa terceira questão. Vamos à quarta questão. A primeira questão tratou de sílaba tônica, a segunda questão de orações subordinadas substantivas, a terceira de acentuação e a quarta questão traz aí tipo de sujeito
com foco no sujeito indeterminado. Então, vamos acessar o nosso conhecimento sobre tipo de sujeito. Vamos lá, com foco, claro, né? No sujeito indeterminado. Então, vamos lá. Certo? Assinale a opção que apresenta um caso de sujeito indeterminado. Futuro combatente, o que é o sujeito indeterminado? Tá? Esqueça tudo que você sabe agora. Vamos fazer de conta que você nunca ouviu falar em sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar no contexto. Tá? Aquele que é impossível identificar no contexto. Certo? Você não sabe quem é. Ok? Então, de posse dessa informação, fica muito mais fácil. Tá bom? Fica muito mais fácil. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo, né, identificar no contexto. Tá certo? Vamos lá. Choveu a noite toda. Quando a gente tem verbos que expressam fenômenos naturais, tá? Com verbos que expressam fenômenos naturais, a gente vai ter, na verdade, oração sem sujeito. Não é sujeito indeterminado. Tá? Existem alguns casos em que a gente vai ter oração sem sujeito. Né? Uma delas é com verbos que expressam fenômenos naturais. Agora, né, esses verbos que expressam fenômenos naturais, eles precisam estar em sentido próprio, literal. Porque se trouxerem metáfora, aí o sujeito pode aparecer. Por exemplo, choveu a noite toda, como nós temos aqui. Então, nós temos um caso aí de oração sem sujeito. Agora, se eu digo assim, ó, choveu confete durante a passeata, né? Não existe chuva de confete, ok? Então, metaforizando o verbo que indica fenômeno natural, a oração passa a ter sujeito, ok? Então, vem comigo aí, ó. Letra B. Há muitos acidentes nesta rua. Quando o verbo haver, tá, tem um sentido de existir, verbo haver, sentido de existir, a gente vai ter outro caso também de oração sem sujeito. Ok? Anota aí, meu aluno. Mais um caso aí de oração sem sujeito com o verbo haver no valor de existir. Ok? Chega de tanta hipocrisia. Com as expressões, ó, chega de... Lembra? Chega de mentira e negar o meu desejo. Eita, menino. Ó, chega de... Basta de... Tá? Com essas expressões, chega de, basta de. Ainda tem mais um ainda que eu vou colocar aqui para você, que é passa de. Passa de. Com essas três expressões, você vai ter também oração sem sujeito. Se você não sabia, anota aí que a banca, ó, Banca Militar, questão da ESA, cobrou isso aí, tá? Chega de, basta de e passa de. Quando eu falo assim, ó, já passa das 10, ó, já passa das 22 horas, basta de tanta comida, tá? Chega de mentiras, né? Chega de não passar na ESA, se você já tentou mais uma vez. Então, manda ver, foco, aluno. Tá? Foco, porque um dia você vai vestir a farda verde-oliva, que eu tive o privilégio de vestir, tá? Quando eu servi lá no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada no Rio Grande do Sul. Ok? Vamos lá, letra D, fala mal de você. Opa, falam mal de você. Dá para saber quem pratica essa ação? Aqui eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sem que o contexto, né, sem que o contexto me localize aí, tá certo? Ok? Então, ó, falam mal de você, né? Outro dia disse assim, estão falando mal de ti. Eu disse, macho, até minha mãe fala mal de mim, macho, quanto mais os outros, né? Se até minha mãe fala mal de mim, quanto mais o vizinho, né, a vizinha. Então, assim, ó, falam mal de você. Quem? Não sei. Então, se eu não posso, tá? Preste bem atenção. Se eu não posso identificar pelo contexto quem está praticando a ação, se é impossível pelo contexto identificar quem pratica a ação, então a gente tem um caso de sujeito indeterminado. E aí a gente vai marcar como resposta, nessa quarta questão, a letra D de dado. Certo? E a letra E. Existem cadeiras vazias. Ó, o verbo existir é intransitivo. É um verbo pessoal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem sujeito. Geralmente, não é sempre, mas geralmente o sujeito do verbo existir é pós-posto a ele.
Pós-posto quer dizer o quê? Quer dizer que vem depois dele, certo? Então, nós temos aqui ó, o sujeito, que é um sujeito simples. Prof, que é um sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. E qual é o núcleo? Ou é o substantivo, tá? Ou é o substantivo, ou é o pronome que está no lugar de um substantivo, ok? Então, aqui a gente vai marcar letra D de dado. Olha, essa aqui já foi a nossa quarta questão, tá? Primeiro assunto, sílaba tônica. Segundo assunto, oração subordinada substantiva. Terceiro, acentuação. Quarto, sujeito indeterminado. E a quinta questão a gente vai ver agora, concordância verbal. Vamos ver como você está aí na concordância verbal. Vamos lá, tá? Marca a alternativa correta quanto à concordância verbal. Lembrando, né, que o verbo concorda com o sujeito. E o verbo concorda com o sujeito de duas formas. Quais são? Né? Quem é que lembra aí? Tá? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Né? O que é número? Número é singular e plural. Tá? Pessoa, primeira, segunda e terceira. Ok? Vamos lá. E lembre de dar o seu like, tranquilo? Isso é muito bom para posicionar, né, o vídeo, né, e gera um algoritmo aí, o YouTube vai entender que essa aula é importante. Ok? Então, deixe o seu like aí, tá bom? Vamos lá. Marca a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. Primeira coisa a fazer, meu aluno, é identificar o sujeito. Qual é o sujeito? 1 milhão de canudos plásticos, certo? Ó, 1 milhão de canudos plásticos. Depois, identificar o núcleo do sujeito, tá? Sem dúvida, ó, o núcleo não é isso aqui, tá? Por quê? Porque o sujeito não depende de preposição. O núcleo do sujeito nunca está preposicionado, tá? Também não é isso aqui, tá? Porque isso aqui tá qualificando de canudos plásticos. 1 milhão, tá? Então também não é isso aqui. Então o núcleo vai ser isso aqui, ó. Milhão. Ok? Milhão são, né? Milhão é 1 milhão, 1 milhão, tá? Ok? 1 milhão de canudos é mais do que os oceanos podem suportar. Ok? Então o verbo está no singular porque o núcleo do sujeito está no singular. Às vezes o aluno vê uma sentença como essa aí, com muitos termos no plural, tem dois termos no plural. 1 milhão de canudos plásticos. Vamos colocar outra palavra ainda. 1 milhão de canudos plásticos industrializados ou manufaturados. Aí? 1 milhão de canudos plásticos industrializados ou manufaturados. Então, tem muito termo no plural, mas o verbo vai concordar com o núcleo, ok? Você não errar a questão aí. Letra B. Mais de um hotel já deixaram de consumir canudos descartáveis. Quando você tem a expressão mais de, certo? O verbo concorda com o que vem depois, o numeral que vem depois. Ó, com a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral. Mais de um hotel já deixou. Professor, mas dá a ideia de plural, é verdade. Só que a concordância é sintática, não é semântica. Ok? Então não importa aí se dá a ideia de plural. Porque se a gente for concordar com a ideia, eu vou dizer assim, por exemplo, o povo fizeram, o povo pensaram, entendeu? O povo acreditaram, porque povo dá a ideia de plural. Então a gente concorda com o termo sintático. Se ele está no singular, o verbo fica no singular. Se ele está no plural, o verbo vai para o plural. Ok? Letra C. Haverão. Eita, se o verbo haver está no valor de existir, ele não tem plural, tá? Haverá. Ok? Aqui é o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal, ele nunca tem plural, tá? Nunca. Seja na forma simples, seja numa locução verbal. Eu nunca digo haverão muitas aprovações, mas haverá muitas aprovações. Nada de vai haver, melhor, vão haver muitas aprovações, mas
vai haver muitas aprovações, ok? Letra D. Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. Olha só, o verbo aqui é transitivo direto. Aqui nós temos um caso de voz passiva sintética. Ó. Aqui nós temos voz, anotando aí, meu aluno, passiva sintética. Quero ver você vestindo a farda verde oliva do Exército Brasileiro. Voz passiva sintética, tá? Quando eu tenho voz passiva sintética ou voz passiva analítica, tanto faz. O sujeito sempre está expresso na frase, tá? Sempre. E esse sujeito pode estar no singular ou no plural. Então, qual é o sujeito aqui? Milhares de canudos plásticos. Isso aqui é o sujeito. Observe que esse sujeito está no plural. Então, o verbo transitivo direto vai ter que flexionar, porque concordância verbal é quando o verbo... Opa, que aí não. É quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, em vez de escrever descarta-se ainda milhares de canudos plásticos, a gente vai escrever descartam-se. Ok? Então, com voz passiva, anota aí, com voz passiva, o sujeito sempre está expresso na frase. Sempre. Aí eu vou ter que olhar se ele está no singular ou no plural. Como o sujeito de descartam-se milhares de canudos plásticos, então o verbo vai para o plural. Ok? Então, resposta letra E. Vamos ver se confere mesmo. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são. Reutilizáveis é o núcleo, reutilizáveis são. Ok? Sujeito é o termo aqui todinho, ó. Os reutilizáveis de metal ou vidro. Mas o núcleo é reutilizáveis. Então, o verbo concorda com esse núcleo. E, de fato, aí, resposta correta, letra E. Ok? E aí, como é que estamos? Dúvidas? Perguntas? Temos ainda mais 20 minutinhos aí da nossa aula e mais 5 questões. Olha só o que nos aguarda aqui. Crase, termos da oração, oração subordinada substantiva predicativa, a diferença entre predicativo e adjuntado nominal e crase de novo. Ok? Então, tem muita coisa boa ainda para a gente ver nesses 20 minutos, tá bom? E lembre aí de dar o seu like, tá certo? Vamos lá, futuro oficial, futuro sargento da ESNA e oficial também, caso alguém queira também fazer para a ESNA, esteja se preparando para os dois concursos, praça e oficial. Vamos lá, questão 6. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Vale lembrar que crase não é um acento que se põe no A. Vale destacar que crase quer dizer fusão, tá? Lembra isso? Crase quer dizer fusão. Fusão de quê? Fusão de um A, preposição com outro A. E aí vai acontecer isso. Quando é que ocorre crase? Quando eu tenho dois As. Quando é que não ocorre crase? Quando eu só tenho um A. Acabou. Pessoal, mas e aquelas regras? Crase, ocorre crase quando eu tenho dois As. E não ocorre crase quando eu só tenho um A ou nenhum A. Pronto, acabou. Com isso consigo resolver uma questão? Consigo resolver uma questão. Vamos testar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá. Letra A. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Ele passou a, certo? Aqui nós temos uma locução verbal com preposição no meio, certo? Aqui é uma preposição. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente usa artigo antes de verbo? Por exemplo, cantar. Eu posso colocar um artigo antes de cantar? Artigo A, por exemplo? Artigo A eu posso, o cantar. Eu até altero a classificação morfológica da palavra, o cantar. Mas quando você usa uma frase com verbo, nunca vai ter artigo antes. Porque é artigo A, pelo menos artigo A. Certo? Então, não vai haver crase. Então, aqui não ocorre crase, por quê? Porque faltou o artigo. Se eu entender isso, pode ter certeza, eu entendi de fato o assunto. Ok?
Vamos lá, vamos para a letra B. Letra B nós encontramos o seguinte. Aquele aluno dedica-se a várias... Ó, grave o que eu vou dizer aqui agora. Quem se dedica a. Certo? Mas faltou artigo. Anote o que eu vou dizer agora. A no singular, mais nome no plural, crase nem a pau. Ok? A no singular, mais nome no plural, crase nem a pau. Até para acelerar, ó. A no singular, mais nome no plural, crase nem a pau. Ok? Por que crase nem a pau? É porque faltou artigo. Qual é o artigo que acompanha o nome no plural? É um artigo no plural. Por exemplo, a mesa, as mesas, a festa, as festas. Se eu tenho a no singular e o nome seguinte no plural, faltou artigo. Ok? Então, aqui, ó, faltou artigo na letra B. Letra C. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Com a expressão que indica horas, deixa eu lhe dar uma dica, tá? Troque por ao meio-dia. Troque a expressão que indica horas por ao meio-dia, tá? Se der certo, tem crase. Se não der certo, sem crase. Ó. Os convidados chegaram ao local após ao meio-dia? Não. Tá? No máximo, eu trocaria aqui por após o meio-dia. Certo? Então, em se tratando de expressão que indica horas, você troca a expressão que indica horas por ao meio-dia e aí dá certo. Então, letra C não é a resposta também. Letra D. O turista dirigiu-se a essa. Quem se dirige a. Então, nós já temos aqui o primeiro A. Lá em cima temos a equação. A mais A igual a A. Para ver crase, precisa de outro A. O pronome essa. Tem artigo antes? Tá? Você nem precisa acessar essa informação. Nem precisa buscar no seu cérebro essa informação. Tá? É só você construir uma frase usando o pronome essa. Tá? Quando eu uso o pronome essa, tem artigo antes? Essa casa, essa cidade, essa pessoa. Não tem artigo A antes. Então, se não tem artigo A antes, também não ocorre crase. Percebeu? Ó? Se tudo que você soubesse de crase, ou souber, for isso, você vai acertar a questão. Só com isso aqui, ó, a gente ignorou tudo que é regra de pode, não pode, facultativo e casos especiais. Só com isso aqui, a gente acertou a questão. Tá, ó, esta é a obra. Aí é o seguinte, nós temos a locução pronominal, a qual. Pode ser a qual, o qual, os quais e as quais. Ok. Para ver crase, eu preciso de um artigo, certo? Aqui, ó, tem que aparecer aqui. Esta é a obra a qual o jornalista se referiu. Opa! Meu aluno, quem se refere a. Então, tá aqui, ó. A mais a de a qual, a gente vai ter essa fusão aqui, ó. A qual. Ok? Crase, portanto, letra E. Tá certo? Então, meu amigo, você, minha amiga, futuro sargento do Exército Brasileiro, né? Futuro sargento. E, quem sabe, alguém aqui que estuda para essa também. Crase é só isso. Dá para acertar a questão? A gente conseguiu aqui. Tá? Beleza? Vamos na sequência, que o tempo passa muito rápido. Temos aí 13 minutinhos. Questão 7, a gente vai dar uma relembrada aqui em termos da oração. E aí, ó, depois a gente vai identificar se é complemento nominal, objeto, agente da passiva, enfim, tá? Vamos lá. Identifique a função sintática dos termos destacados nas sentenças abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta da classificação desses termos. Número 1, a aldeia povoada de caiçaras. Número 2, o artista estava cercado de fãs adolescentes. Número 3, as plantas ficaram ávidas de água revigorante. Número 4, todos ficaram tomados de sentimentos apaziguadores. Meu querido aluno, olha só. Queria que você observasse uma coisa. Quando a frase trouxer verbo de ligação mais particípio, preste bem atenção, ó. Verbo de ligação mais particípio. Tá? Isso aqui é um caso de voz passiva. De que tipo? Voz passiva analítica.
Porque nós já vimos anteriormente, ó, vou escrever aqui em cima, que quando a frase traz verbo transitivo direto mais o se, nós temos um caso aqui de voz passiva sintética. Certo? Voz passiva sintética. Então, verbos de ligação mais particípio, ó, verbo de ligação mais particípio é um caso de voz passiva analítica. Isso acontece aqui também, ó, verbo de ligação mais particípio. Concorda? Ó, verbo de ligação mais particípio. E aqui também, ó, verbo de ligação mais particípio. É importante saber isso? Demais. Por quê? Vou lhe dizer agora, ó, só colocar aqui voz passiva analítica. E aqui também, voz passiva analítica. Ok? Por que é importante saber isso? Porque o termo que vem depois é agente da passiva. Esse agente da passiva pode ser iniciado pela preposição de ou pela preposição por. Certo? Esse termo que vem depois pratica a ação na voz passiva. Portanto, se ele pratica a ação na voz passiva, ele é o agente da passiva. Ó, a aldeia, o item 1. A aldeia era povoada de caiçaras. É como se eu dissesse, as caiçaras povoavam a aldeia. Número 3. As plantas ficaram ávidas de água revigorante. Opa, não, número 3 não. Número 2, né? O artista estava cercado de fãs adolescentes. Os fãs adolescentes cercaram o artista. Perceba, ó, que o termo que vem depois aqui em negrito, em 1, em 2 e em 3, praticam a ação na voz passiva. Tá? 4. Todos foram tomados de sentimentos apaziguadores. Na voz ativa eu teria sentimentos apaziguadores, né, tomaram a todos. Então, 1, 2 e 4 é agente da passiva, certo? Então, vamos lá. Agente da passiva. 1. Opa, pode ser letra C ou letra E. 2 e no 4, né? 2 e no 4, agente da passiva. Olha aí, resposta, letra C. Nessa questão aqui, bastava saber que era agente da passiva. Agora, as plantas ficaram ávidas. As plantas, sujeito, vamos classificar tudo aqui, ó. As plantas, sujeito, ficaram, verbo de ligação, ávidas é um predicativo. E é um nome que pede complemento também. Ficaram ávidas de quê? De água revigorante. Se eu não completasse isso aqui, a frase estaria incompleta. As plantas ficaram ávidas. Ávidas de quê? Então, isso aqui é um complemento nominal da palavra ávidas. Ok? Então, vamos lá. O que está faltando aí? Falta o terceiro item. Terceiro item, complemento nominal, só para a gente ter certeza de fato. Ok? Ó, o item E estava bem parecido, ó. Agente da passiva e complemento nominal. Só não estava na ordem que os itens trouxeram aqui. Tá certo? Então, meu aluno, preste atenção. Verbo transitivo direto mais o se, eu tenho voz passiva sintética. E qual é a função do se? Partícula passivadora, né? Porque nós temos voz passiva sintética, partícula passivadora. Se eu tenho verbo de ligação mais particípio, temos um caso aí de voz passiva analítica. E o termo que vem depois é o quê? É o agente da passiva. Lembrando que esse agente da passiva pode ser iniciado pelas preposições de ou por. Certo? Beleza? Essa foi a nossa 7ª questão, termos da oração. A 8ª questão cobra oração subordinada, substantiva, predicativa. Olha só como a ESA já dá o nome da oração, né? Aí você vai só identificar. Aqui nós lemos assim. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada, substantiva, predicativa. Toda oração substantiva eu troco por isto.
né? Isto. Então vamos fazer isso, ver se dá certo. A comida é preparada pelos próprios detentos. Isto. Então já sei que a letra A não é. Ele é fundamentado na ideia disto. Opa, aqui dá certo. Ó. Se o indivíduo não comprovar isto, aqui também dá certo. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é isto. Opa, aqui também deu certo. Uma sinistra cultura disto. Pronto, aqui só eliminei a letra A, por enquanto. Tá? Essa letra A não é oração substantiva, é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque esse que é um pronome relativo. Aí você lembra que o pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva, certo? Como tem vírgula, a gente vai chamar de oração subordinada adjetiva explicativa. A comida é preparada pelos próprios detentos, os quais podem comprar alimentos no mercado interno. Agora, vamos pensar o seguinte. A gente vai ter que identificar uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Isso é a mesma coisa que o quê? Que um predicativo. Então, eu vou ter que achar um predicativo. Tá? Se você pegar o nome todinho, ó, oração subordinada, substantiva, predicativa, isso parece tão distante assim da minha vida, mas não é. Tá? É só um predicativo. Então, vamos achar um predicativo que a gente vai achar a resposta. Ok? Vamos lá. Letra B. Ele é fundamentado na ideia. Ideia é um nome. Esse nome pede complemento. Ideia de quê? Tá? Aqui é uma oração subordinada, substantiva. Como é um complemento nominal, a gente vai chamar de completiva nominal. Ok? Completiva nominal. Letra C. Se o indivíduo não comprovar, o verbo aqui é transitivo direto. Então, essa oração em negrito é objeto direto e não é predicativo. Então, eu vou dizer que ele é o seguinte, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A gente está buscando o quê? Uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Em outras palavras, um predicativo. Ok? Então, vamos lá. Letra D. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é, do artigo até brasileiro, a gente vai ter o sujeito, certo? É verbo ser, verbo de ligação. Meu aluno, vamos pensar juntos aqui, ó. Se a frase tem sujeito, verbo de ligação, tá faltando o quê? Tá faltando o predicativo, concorda? Então, resposta letra D de dado. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é isto. Então, aqui, ó, nós temos a oração que a gente está buscando. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa, que é o predicativo oracional, tá? E a letra E, prof. Ou letra E, né? Dependendo de onde você for. Uma sinistra cultura. Cultura de quê? Ó? Cultura é um nome que pede complemento. Cultura de quê? Então, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, que é um complemento nominal. Eu vou chamar de completiva nominal, simples assim. Ok? Então, a banca ESA costuma dar o nome da oração. Aí você vai só identificar. Se for substantiva, transforma tudo em isto, que fica bem mais fácil. Ok? Vamos ver se dá tempo aqui mais uma questão. Questão 9. Questão 9. É isso? Ok. Lemos assim, ó, questão 9, tá? As empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite. Os termos destacados são, respectivamente. Meu aluno, aqui nós temos um adjetivo, ó, certo? Adjetivo só tem duas funções sintáticas, certo? O adjetivo só tem duas funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal, para isso ele precisa estar junto de um substantivo, e no caso aqui, ó, ele está junto de um verbo,
portanto, ele não é adjunto adnominal, ou ele vai ser predicativo, que é uma qualidade. Então, eu já sei que ele é predicativo, uma vez que ele não está junto de substantivo. Ó, as empregadas das casas. Então, empregadas apressadas. Isso aqui é um predicativo desse sujeito, ok? Então, o primeiro termo é predicativo do sujeito. Tem mais algum aí? Tem não, ó, a banca facilitou sua vida. Tá? E de leite é um adjunto adnominal. É um termo que está especificando o substantivo. Tá? Quando você tem substantivo concreto, ó, substantivo concreto e fila é um substantivo concreto, o termo que se liga a ele só pode ser adjunto adnominal. E o adjunto adnominal, expresso por uma locução, está qualificando, está especificando aí o substantivo. Ok? E para finalizar, em um minutinho, tá? A questão 10, ó, a gente vai preencher aqui com crase ou sem crase, tá? Considere os enunciados. O museu da pessoa possibilita a qualquer indivíduo, ó. Não tem crase porque esse pronome não tem artigo antes. Então, não tem crase, certo? Pode ser letra C ou letra D, tá? Devido a ou devido às entrevistas. Aqui eu posso preencher de duas formas, tanto assim quanto assim. Estaria correto da mesma forma. Devido a entrevistas, nesse caso eu não especifico o substantivo, é só a locução prepositiva, ó, devido a entrevistas, ou posso especificar, devido às entrevistas, tá? Então essas duas opções. Então vamos lá. Ó, com base nas opções que eu tenho, a resposta só pode ser letra C. Se aqui fosse as, aí poderia ser a resposta. Eu teria duas opções, né, aqui, como eu sugeri a vocês. E a letra A e o último aqui, a instituição a qual estava vinculado. Quem está vinculado a. Então aqui vem uma preposição, ó, que se soma com esse a, tá? E a gente vai ter a qual com crase, resposta letra C, e a gente conseguiu resolver as 10 questões, mesmo com aquele probleminha ali do slide multado no começo. Beleza, meu aluno? Né? Tem uma perguntinha sua aí, complemento nominal só existe com verbo de ligação? Não, tá? Complemento nominal é quando você tem um nome que pede complemento. Para finalizar, ó, eu digo assim, ó, tenho medo do escuro. Olha aqui o verbo de ação. Sujeito, eu, né? Sujeito oculto, eu. Tenho, verbo transitivo direto. Tenho o quê? Medo, objeto direto. Medo de quê, ó? Ó, do escuro. Do escuro, complemento, substantivo, medo, tá? Então, o complemento nominal não está vinculado a verbo de ligação. Está vinculado a um nome que pede complemento. Ok, Henrique? Valeu? Turminha boa, tá acabando nossa aula, tá certo? Semana que vem temos mentoria aí para ESA, tá? Aguardo vocês. Obrigado pela companhia, tá? Um dia eu vesti a camisa do Exército, a farda toda, tá? Já fui oficial do Exército temporário. Espero que você chegue lá logo, que você chegue lá no tempo em que você quer chegar. Valeu? Forte abraço, sentido, e até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau. Até mais.